A paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Sheila Gonçalves, eu sou da Igreja de Deus no Brasil, bairro Olavo Bilac, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. E nós estamos ministrando a aula de evangelização infantil. E esse é o nossa videoaula módulo 3. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os pilares da evangelização infantil, né? Como apresentar o plano de evangelização para as crianças e algumas estratégias, né, para nós fazermos isso. Quando nós vamos evangelizar uma criança, existem 5 verdades muito importantes que você deve passar para as crianças. Primeira verdade, está lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus ama todas as pessoas. Então, quando você vai evangelizar uma criança, a primeira mensagem que nós devemos levar para nossas crianças é do amor de Deus, né? Porque Deus ama todas as pessoas. Segunda mensagem, está lá em Romanos 13, 23. Porque todos somos pecadores. Então, quando nós vamos evangelizar as crianças, a segunda mensagem que nós devemos falar é sobre o pecado original. Sheila, o que é o pecado original? Por causa da desobediência de Adão e Eva, todos nós nos tornamos pecadores. Então, é importante nós falarmos isso, né, para as nossas crianças, informar que todos nós nascemos pecadores. Então, a primeira verdade, Deus ama todas as pessoas. Segunda verdade, todos nós informar que todos nós somos pecadores. Terceira verdade, só Jesus Cristo pode salvar. Em Atos 4:12, diz que só há um Salvador, que é Jesus Cristo. E embora haja várias religiões, que várias apresentam, né, vários caminhos, várias doutrinas, mas nós devemos fixar que só existe um caminho, e esse caminho se chama Jesus Cristo. Esse é o caminho que vai nos levar até o céu. Então, só Jesus Cristo pode nos salvar. Quarta verdade, precisamos ter um compromisso real e verdadeiro com Deus. Mostrar para a criança que não basta conhecer o plano da salvação, mas ela precisa ter um compromisso real com Deus. E a última verdade é que a criança ela pode ser salva, mesmo sendo criança. Ela pode conhecer Jesus, pode servir a Jesus e ela ser salva. Então, é muito importante nós levarmos essas verdades para essas crianças. Aí você pode chegar para mim e falar assim, Sheila, mas como é que eu posso mostrar esse plano de salvação para as crianças? Vamos falar um pouquinho, né? Existem algumas estratégias bem legais para nós mostrarmos isso para crianças e nós podemos usar. A primeira estratégia, eu não sei se vocês conhecem um livro sem palavra, né? Aquele livro que existe 5 cores. Olha aqui, eu tô até com as cores do livro sem palavra. E através desse livro, é um livro, acho que muitas professoras conhecem, mas também tem algumas que não conhecem. Ele literalmente é um livro sem palavra. É um livro de cores, né? Amarelo, branco, vermelho, preto e verde. Uma coisa que é muito importante, eu particularmente, Sheila, quando eu vou falar sobre o plano da salvação, eu nunca uso a palavra preto, tá? Eu uso a cor escura. Quando eu vou pregar e vou falar, eu nunca uso a palavra preto. Por quê, irmãos? Olha só, uma criança de cor, ela pode pensar o seguinte, poxa, eu sou pretinho, então será que o pecado está em mim por causa da minha cor? Então, eu, Sheila, estou falando de mim,
eu uso a palavra, eu falo, nunca falo preto, eu falo a cor escura, tá? Então, é uma cor, o livro sem palavra, né, que é onde eu estou representada aqui a cor, eu tenho essa batinha já tem bastante tempo, e eu fiz questão de colocar para vocês, porque a gente está falando um pouquinho sobre o plano da salvação. Então, às vezes, se você for na rua, e às vezes você tiver uma roupa, alguma coisa assim que você possa mostrar, já vai facilitar. Às vezes você não precisa nem levar muito material. Um exemplo, eu com essa bata, eu já consigo chegar ali fora e fazer uma evangelização. Então, vamos começar aqui um pouquinho sobre, né, a gente pode falar, né, um pouquinho de cada cor. A cor amarela que fala sobre o céu, a cor escura que fala sobre o pecado, a cor vermelha que fala sobre o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário por mim e por você, a cor branca que fala sobre o perdão dos nossos pecados e a cor verde que fala sobre o crescimento na fé. Então, você pode usar essas cores do livro sem palavra. Sheila, como é que surgiu esse livro sem palavra? Da onde é que veio? Um grande evangelista, lá do século 17, que é chamado Charles, eu não vou conseguir pronunciar o outro nome, porque é um americano, não vou querer pagar esse mico, mas o nome dele é Charles. Em 1866, ele usou essa estratégia para evangelizar e falar do amor de Jesus para as crianças. Mas depois eu vou colocar o nome dele escrito lá no grupo para vocês poderem pesquisar. Mas eu vou colocar o nome dele escrito direitinho, mas aqui no vídeo eu vou falar Charles, tá bom? Então ele usou essas cores para falar sobre o plano da salvação para as crianças. Ele conheceu um amigo e esse amigo tinha 3 papeizinhos no bolso. Um papel escuro, um papel vermelho e um papel branco. Então ele perguntou para o amigo: o que é aquilo? E aquele amigo falou para ele: essas cores aqui eu carrego para eu nunca esquecer o que Jesus fez por mim. O papel escuro fala sobre os meus pecados. O papel vermelho me lembra, né, sobre que Jesus morreu na cruz do Calvário por mim. E o papel branco me faz lembrar que todos os meus pecados foram perdoados através de Jesus Cristo. Então, Charles gostou muito desse método, né, de evangelização, e aí ele pegou e adotou esse método falando para as crianças. E aí hoje, né, nós temos 5 cores principais usados para falar sobre o plano da salvação. Então, o livro sem palavra é uma boa estratégia, né, para nós falarmos de Jesus para as crianças. E outra estratégia muito importante, muito legal, é a mão da salvação, né? Você pode usar os dedos. Mas como é que eu faço isso? Manda a criança fazer o sinal de positivo e você fala sobre isso aqui. É João 3,16, que Deus a ama, né? Você usa o versículo de João 3,16 e você fala: Deus te ama. E aí o dedo indicador e apontar, né, para si mesmo, e usa Romanos 13:23. Todos nós somos pecadores. Vamos usar os 3 dedos. Esse dedo maior representa Jesus Cristo, e aí você coloca: Jesus Cristo morreu entre 2 pecadores na cruz do Calvário para nos dar salvação para mim e para você. Depois você vai usar o dedo anelar. E aí você vai falar: esse dedo aqui, criança, é o dedo da aliança, é o dedo do compromisso. Então,
nós, né, devemos ter um compromisso real com Deus. Você, criança, pode ter um compromisso real e verdadeiro com Deus. E o dedo menorzinho representa você, criança. Então, você mesmo sendo pequenininho, você pode ter um compromisso real com Deus. E através desse compromisso, você poderá ser salvo e lá morar, lá na morada celestial, que é quando fala sobre a cor amarela, que diz que onde Jesus Cristo está preparando a morada para eu e você morarmos com Ele. Então, são estratégias que você pode usar, né, que é a mão da salvação. Outra, né, você pode usar, que são coisas maravilhosas, são as histórias da Bíblia. Você pode falar sobre a mulher samaritana, você pode falar sobre Zaqueu, você pode falar sobre Davi, você pode falar sobre Jonas, você pode falar sobre Samuel, né? E ali você vai contar que são várias pessoas que foram salvas através de Jesus Cristo. Então você pode contar essas histórias, né, e mostrar para as crianças que mesmo ela sendo pequenininha, Jesus Cristo está de braços abertos esperando ela e ela pode ser salva por Jesus Cristo. Outra coisa é usar histórias evangelísticas. Sheila, o que é história evangelística? É uma história que às vezes não está na Bíblia, mas que foi criada por alguém, né? E essas mensagens podem ser usadas, né, para você alcançar o coração da sua criancinha, né? São as histórias evangelísticas. Pode usar, gente, existem várias estratégias, né, que nós podemos usar para evangelizar as crianças. Mas deixa eu falar aqui uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo de evangelizar. Foi o método que que nós falamos no início, que é o método do livro sem palavra. Eu fiz, né, eu já usei esse método de várias maneiras, né? Eu já fiz arco de cabelo para as meninas. Eu peguei aquele diadema, encapei ele e coloquei 5 corações com EVA com glitter, cada uma com a cor do plano da salvação. Eu já fiz pulseiras com as cores do plano da salvação. Eu já fiz marcadores de Bíblia com as cores do plano da salvação. Para os meninos, eu fiz um marcador de Bíblia que foi uma pipa, e a rabiola eu usei aquelas fitas de cetim 0. Cada fita, né, penduradinha foi uma cor do plano da salvação. Eu fiz a pipa, eu fiz pipa com as cores também no plano da salvação, fiz amarela, eu só não fiz, na verdade, quando eu só não fiz a cor escura, mas eu fiz ela em amarelo, fiz em verde e eu fiz em vermelho. Foram as 3 cores que eu fiz. E na rabiola eu coloquei as fitinhas 0, que foram com as cores do plano. E para as meninas, eu fiz flores, uma florzinha também, que era um marcador de Bíblia, com as cores do plano da salvação. Eu fiz também... que foi? Eu fiz, quando eu fui para Bolívia, eu fiz umas bíblias, tá? Umas bíblias pequenininhas, em chaveiro. A capa da Bíblia fiz a capa pretinha mesmo, da cor da Bíblia, né? E dentro eu coloquei as cores, que cortei EVA pequenininho, cada um de cada cor, fiz a cor escura, vermelha, todas as cores do plano da salvação, coloquei dentro e fiz em formato de chaveiro e levei e dei para as crianças. Então, existem várias maneiras de você estar conseguiram evangelizar com as cores do plano da salvação. Eu vou colocar também para vocês, lá no grupo do curso, um vídeo meu de um tempo atrás, que o nome desse vídeo se chama Hambúrguer Evangelístico, que eu usei um hambúrguer, eu fiz um lanche com as crianças, e eu servi realmente hambúrguer para eles,
Só que eu levei um hambúrguer de espuma e eu contei o plano da salvação através do hambúrguer. Então eu vou colocar esse vídeo para você poder ver. E aí você vai receber a sua apostila e além, né, da aula, da apostila, do questionário que você vai responder na sua apostila, eu gostaria que você assistisse o vídeo do hambúrguer evangelístico, falasse para mim o que você achou desse método do hambúrguer evangelístico. Você vai colocar também como na sua videoaula, e você na sua videoaula não, perdão, você vai me mandar na sua apostila, né, fixando a lição, seu questionário, você vai acrescentar isso, o que você achou da aula do hambúrguer evangelístico, e você vai acrescentar também no seu questionário qual foi o tipo de método do plano da salvação que você já usou, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aqui. Que Deus abençoe a sua vida, e você que tá me devendo material, tire um tempinho e coloque em dia, tá? Que Deus te abençoe e um forte abraço.